Nesse vídeo a gente vai ver um tema muito importante para você que está se preparando para a prova da UAB. Meu nome é Mariana Carvalho, eu sou a criadora do Mapear Direito e eu já ajudei milhares de alunos a alcançarem a aprovação no exame de ordem e agora é a sua vez. E para você não perder as nossas aulas e ainda receber alguns materiais de apoio, se inscreva no link que eu coloquei aqui na descrição e também nos comentários. Bora para a aula. Olá, a gente vai falar agora sobre a disciplina de Direito Constitucional e o tema de hoje é Teoria da Constituição. O tema de Teoria da Constituição, a gente vai abordar 4 subtemas principais, que é o Poder Constituinte, Direito Intertemporal, Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais e Classificação das Constituições. Começando aqui por Poder Constituinte. O Poder Constituinte vai ser dividido em Poder Originário, Poder Derivado, que aí vai se subdividir em Reformador, Revisor e Decorrente, e a gente tem também o Poder Difuso. Poder Constituinte Originário. O Poder Constituinte Originário nada mais é do que o poder de você criar, o poder de se criar uma nova Constituição, de instaurar uma nova ordem jurídica constitucional. Então, o Brasil quer fazer uma Constituição nova, o que ele faz? Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso por meio do Poder Constituinte Originário. E quais que são as características do Poder Constituinte Originário? Político, ele é político, não é jurídico, porque as pessoas elas vão se reunir, existem pessoas que são eleitas e elas vão se reunir em uma assembleia, constituinte e vão decidir sobre a criação daquela nova Constituição. Ele é um poder inicial, porque vai iniciar uma nova ordem jurídica constitucional. Ele é incondicionado, uma vez que ele não se sujeita a um procedimento pré-determinado. Ele é permanente, porque ele não vai se esgotar com a elaboração de uma nova Constituição. Então, a elaboração de uma nova Constituição não faz acabar com o Poder Constituinte Originário, uma vez que, mesmo que tenha sido elaborada essa nova Constituição, com a manifestação do Poder Constituinte Originário, pode acontecer de outra nova Constituição no futuro ser elaborada. Então, ele é um poder que não se esgota no tempo, Ele é juridicamente ilimitado, porque ele não vai se submeter a limites determinados por um direito anterior, por uma Constituição anterior, e é autônomo, porque ele tem a liberdade para poder definir o conteúdo dessa nova Constituição. Uma vez manifestado o Poder Constituinte Originário, vai aparecer aí o Poder Constituinte Derivado. O Poder Constituinte Derivado, como o próprio nome diz, é um poder que vai derivar do Poder Constituinte Originário e é o poder de modificar a Constituição e de elaborar as Constituições estaduais. Características do poder derivado. Ele é jurídico, porque a sua regulamentação ela vai decorrer do texto constitucional. Ele é derivado, a Constituição, que vai dizer quais que são as condições para a atuação desse poder, para a manifestação desse poder. Ele é limitado ou subordinado, porque ele não pode desrespeitar os valores constitucionais estabelecidos. E ele é condicionado, porque ele se sujeita a um procedimento pré-determinado. Lá na Constituição Federal, a gente tem o artigo 60, que vai falar sobre esses procedimentos. O poder derivado ele é subdividido em reformador, revisor e decorrente. O poder reformador é aquele poder de modificar formalmente a Constituição Federal. E o instrumento legislativo apto para poder modificar formalmente a Constituição é a emenda constitucional. O poder decorrente é o poder que a Constituição Federal ela confere aos estados para que eles se auto-organizem na elaboração de suas próprias constituições estaduais. E o poder revisor é o procedimento estabelecido quando da criação da Constituição Federal, que tem a finalidade de revisar o texto constitucional. Isso aqui, esse poder, ele está previsto, a manifestação desse poder a gente consegue encontrar lá no artigo 3º do ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias, que é aquela parte lá do finalzinho da Constituição Federal. E aí lá no artigo 3º do ADCT fala que a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição. Então isso já aconteceu, a Constituição foi promulgada em 1988, passados 5 anos o texto constitucional foi revisado e aí se encerrou o poder, a manifestação do poder derivado revisor. E por fim, a gente tem aqui o poder difuso. O poder difuso é o poder de modificação informal da Constituição Federal, que a gente chama de mutação constitucional, que é a alteração no sentido da forma de se interpretar uma determinada norma. Um exemplo clássico da manifestação do poder difuso, da mutação constitucional, envolve a expressão casa, que a gente encontra lá no inciso 11 do artigo 5º da Constituição, que essa expressão casa, nessa norma, ela é interpretada não apenas como uma residência, e sim como local de trabalho. Esse inciso, ele trata
lá do direito à inviolabilidade domiciliar. Então, o conceito de casa nesse direito à inviolabilidade domiciliar não abrange só a residência, e sim também o local de trabalho. Limitações expressas ao poder reformador. Então, a gente tem o poder derivado e que se subdivide-se em reformador, revisor e decorrente. E o mais importante aqui é o poder reformador, que é onde a gente vai falar sobre as limitações expressas ao poder de reforma, o poder de se emendar uma Constituição Federal. E temos os limites materiais, circunstanciais e formais. Os limites materiais são as cláusulas pétreas. Está relacionado ao conteúdo que pode ou não ser modificado pela Constituição Federal. Então, ao emendar uma Constituição Federal, tem algumas normas que não podem ser modificadas, tem algumas coisas que não podem ser modificadas nessa norma também. Lá no parágrafo 4º do artigo 60, fala que não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a acabar, a abolir com a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e as garantias individuais. Importante mencionar aqui, no inciso 2 do parágrafo 4º, não está incluso o voto obrigatório. Então, a emenda constitucional, ela não pode acabar com o voto direto, secreto, universal e periódico, mas aqui não entra o obrigatório. Então, isso significa que o voto obrigatório pode ser extinto, pode se tornar facultativo, tá? Então, ele pode ser extinto por meio de emenda constitucional. Cuidado! Pode ser alterada, essas cláusulas aqui que a gente citou, elas podem ser alteradas, o que elas não podem ser é abolidas. Então, segundo o STF, é possível sim que haja uma alteração negativa das cláusulas pétreas, desde que não frustre, que não atrapalhe o núcleo essencial de proteção daquela norma, ok? Os outros limites que a gente tem aqui são os limites circunstanciais. Não poderá ser emendada, né, a emenda constitucional, ela não poderá ser alterada na vigência de intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Estado de sítio, isso aqui a gente vai ver em outra aula, mas basicamente o que você precisa saber aqui é isso, que o limite circunstancial é que a emenda não pode acontecer aí uma emenda constitucional nessas situações aqui, nessas circunstâncias aqui. Então, quando está acontecendo uma guerra, por exemplo, o Estado, a Assembleia ali, o Poder Legislativo, no caso, não pode aproveitar para mudar a Constituição Federal numa situação dessa, tá? Não pode nem aprovar e nem promulgar uma proposta de emenda constitucional. E temos as limitações formais, limitação formal objetiva e subjetiva. A limitação formal objetiva é uns limites relacionados a como que essa emenda vai ser feita, né? A emenda constitucional, ela só pode ser emendada mediante proposta, que formal subjetiva. E quem que pode, né, iniciar essa proposta? Ela pode ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara e do Senado, pode ser emendada por proposta do Presidente da República e por mais da metade das assembleias legislativas, né, maioria relativa dos membros. E aqui a gente tem as circunstâncias, as limitações expressas formais objetivas, que são que para se emendar uma Constituição tem que ter a discussão e votação em cada casa, no Senado e na Câmara, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos membros. E outra limitação aqui importante, limitação formal objetiva, está relacionada com a rejeição de uma proposta da emenda constitucional. Então, uma vez que uma emenda constitucional ela foi rejeitada, ela não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Ok? Se na hora de se observar, se fizer uma emenda constitucional, se não observar essas limitações aqui, aquela lei ela vai se tornar inconstitucional. Então, a emenda constitucional ela foi aprovada durante um estado de sítio. Aquela norma vai ser declarada inconstitucional. E aconteceu aí uma emenda, eles fizeram uma alteração e foi uma alteração que não observou o quórum de 3/5 dos votos dos membros. Também vai ser uma lei inconstitucional, formalmente inconstitucional. Aqui a gente terminou a parte de poder constituinte, a gente já entra no segundo subtema, que é o tema de direito intertemporal, direito constitucional intertemporal. Basicamente, nesse tema aqui, a gente fala sobre os efeitos decorrentes da entrada em vigor de uma nova Constituição, de uma nova ordem constitucional. E aí a gente tem 2 efeitos principais, que é a revogação e a recepção. A revogação, quando entra uma nova... Toda vez que eu for falar aqui, que eu for falar de algum instituto, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui são as normas constitucionais, que é diferente de normas infraconstitucionais.
As normas constitucionais são a própria Constituição, são as próprias normas da Constituição. E aqui embaixo a gente tem as normas infraconstitucionais que estão abaixo da Constituição. Tá? Então, quando entra, a gente tem aqui a Constituição anterior e aqui a gente tem uma nova Constituição. Quando entra uma nova Constituição no ordenamento jurídico, o que acontece com as normas constitucionais, com a Constituição anterior? Ela vai ser revogada completa e integralmente. Tá? Então, vai acontecer uma revogação integral da Constituição anterior. E o que vai acontecer com as normas infraconstitucionais? Vai ter ou uma revogação ou uma não recepção das normas infraconstitucionais que não forem materialmente compatíveis com a nova Constituição. Então, aqui a gente tem a Constituição, as normas constitucionais e as normas infraconstitucionais. Quando vem uma nova Constituição, as normas constitucionais elas vão ser revogadas integralmente, mas as normas infraconstitucionais, se elas forem materialmente compatíveis com a norma constitucional, com a nova Constituição, elas vão ser recepcionadas. Se elas não forem materialmente incompatíveis, elas vão ser revogadas também, ou muita gente fala, ou não recepcionadas. E o segundo efeito que acontece aqui é o que a gente já falou, que é a recepção da legislação infraconstitucional editada antes da atual Constituição, ok? E aqui a gente precisa fazer 3 observações importantes. Primeiro, acontece em algum momento aqui a declaração de inconstitucionalidade? Não, porque a declaração de inconstitucionalidade ela só vai acontecer para as normas infraconstitucionais que vierem posteriormente a essa nova Constituição. Então, as normas que existiam antes da nova Constituição, ou elas vão ser recepcionadas, ou elas vão ser revogadas, tá? Lembrando que as normas constitucionais vão ser integralmente revogadas, não importa se ela é materialmente compatível ou não. Normas constitucionais integralmente, tudo revogado. A Constituição anterior é toda revogada. E as normas infraconstitucionais, elas ou vão ser recepcionadas, se materialmente compatíveis com a nova ordem constitucional, ou elas vão ser também revogadas ou não recepcionadas pela nova Constituição. Segunda observação. O que significa o fenômeno da desconstitucionalização? O fenômeno da desconstitucionalização significa que as normas constitucionais, elas são recebidas pela nova Constituição, só que com o status de norma infraconstitucional. Esse fenômeno ele não existe no ordenamento jurídico, porque são normas constitucionais anteriores, as normas constitucionais anteriores, elas não permanecem. Então, e não existe o fenômeno da desconstitucionalização. O que existe é a revogação. Aqui eu coloquei, fenômeno da desconstitucionalização, aí em rosa. As normas constitucionais anteriores permanecem, mas rebaixadas ao status de infraconstitucional, desde que materialmente compatíveis. Só que isso aqui não é adotado expressamente pela Constituição Federal, porque como a gente viu, o que acontece é o que está aqui em vermelhinho, a revogação integral da Constituição anterior. Mas é importante você saber o que é a desconstitucionalização e saber que não é isso que acontece no nosso ordenamento jurídico. E a gente tem o fenômeno da recepção material de normas constitucionais. A recepção material seria quase que a mesma coisa que de desconstitucionalização, só que as normas constitucionais, elas não são rebaixadas ao status de infraconstitucional. As normas constitucionais, elas são recebidas pela nova Constituição, mas continuam com o status de normas constitucionais. E como a gente viu, isso também não acontece no nosso ordenamento jurídico brasileiro, porque as normas constitucionais, elas são integralmente revogadas. Só que aqui cabe destacar uma observação, que já aconteceu essa recepção material das normas constitucionais no nosso ordenamento. Quando um dos exemplos que a doutrina cita tá lá no artigo 34 do ADCT, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que recebeu expressamente e temporariamente o sistema tributário da Constituição de 1967. Tá? Então, a recepção material é quando as normas constitucionais, elas são recebidas pela nova Constituição com o status de norma constitucional. Esse fenômeno, para acontecer, ele deve ser expresso e temporário, que é o que aconteceu com o artigo 34 do ADCT, que é o que aconteceu com o Sistema Tributário Nacional de 67, conforme o artigo 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Tá? Terceiro subtema que vamos falar aqui é sobre a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Quando a gente analisa as normas constitucionais, a gente pode perceber que elas apresentam diferentes graus de eficácia jurídica e de aplicabilidade. E apesar de todas as normas
do ordenamento jurídico, elas possuírem uma eficácia jurídica, elas se diferenciam quanto ao grau dessa eficácia e quanto à sua aplicabilidade. E a classificação que a gente vai trazer aqui é a classificação de José Afonso da Silva, tá? E o José Afonso da Silva, ele fala que as normas constitucionais, elas são classificadas da seguinte forma: existem as normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata, direta e integral, normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata, direta e restringível, que é aí em amarelinho. O primeiro que a gente falou é essa parte em verde, agora que a contida é aqui em amarelinho. E as normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, integral e imediata, indireta e reduzida. Primeiro aqui falando sobre as normas de eficácia plena. As normas de eficácia plena são aquelas que já produzem todos os seus efeitos jurídicos de forma integral desde a entrada em vigor da Constituição, independentemente da ação do legislador infraconstitucional. Então, são normas consideradas auto-aplicáveis e auto-executáveis porque elas não vão depender de uma legislação posterior para sua aplicabilidade integral. Então, ela não vai poder também sofrer uma restrição em suas regras e preceitos, princípios normativos, tá? Aplicabilidade, por que a aplicabilidade da norma plena ela é direta? Porque ela não vai depender de uma outra norma regulamentadora para produzir os seus efeitos. Ela é imediata porque elas produzem os seus efeitos imediatamente com a simples promulgação da Constituição. E elas são integrais, elas têm aplicabilidade integral porque elas não podem sofrer restrição por parte do legislador infraconstitucional. Exemplos de norma de eficácia plena: artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. A gente tem o outro exemplo, é o inciso 2 do artigo 5º, que fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tá? Esses dois são os dois exemplos de eficácia plena, normas de eficácia plena. As normas de eficácia contida ou eficácia restringível são aquelas que possuem todos os elementos necessários à imediata produção de seus efeitos, mas elas admitem que esses efeitos possam ser em algum momento restringidos pela legislação infraconstitucional. Então, elas são normas consideradas de aplicabilidade imediata, direta, porque elas estão aptas a produzir imediatamente seus efeitos jurídicos, só que elas são também consideradas, só que elas não são consideradas integrais como as plenas, porque elas admitem restrições na amplitude de seus efeitos. Então, ela é direta porque elas não dependem de uma norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Ela é imediata porque ela já produz seus efeitos imediatamente com a promulgação da Constituição, mas ela é restringível porque ela pode sim sofrer uma alteração, né, alguma restrição por parte do legislador infraconstitucional. O exemplo clássico de norma de eficácia contida que pode ser restringida, né? A gente cita o inciso 13 do artigo 5º, que fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Então, nesse caso, essa norma fala que as pessoas podem exercer de forma plena qualquer trabalho, ofício ou profissão, a não ser se vier uma legislação estabelecendo requisitos para conter essa plena liberdade, tá? Normas de eficácia limitada, aí em vermelhinho. As normas de eficácia limitada, elas não são aptas a produzirem por si só a plenitude de todos os seus efeitos jurídicos. Então, é indispensável a edição de uma legislação infraconstitucional requerida no próprio texto da norma. Então, ela é uma norma de aplicabilidade indireta, porque ela depende de uma norma reguladora para isso. Ela é uma norma de aplicabilidade imediata, porque ela somente vai produzir os seus efeitos essenciais depois da regulamentação, por lei, né? E ela tem uma aplicabilidade reduzida, porque com a promulgação da Constituição, a sua eficácia é meramente negativa. O que é essa eficácia negativa? Ela vai paralisar os efeitos das normas infraconstitucionais com ela incompatíveis, ou seja, ela não deixa que se produza uma lei que é contrária a ela. É esse que é o efeito que ela tem, tá? Um exemplo de uma norma de eficácia limitada na Constituição é o inciso 32 do artigo 5º, que fala: o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então, nesse caso, se o Código de Defesa do Consumidor ele não tivesse sido elaborado pelo legislador, a norma citada ela não poderia ser aplicada, tá? Então, na forma da lei, precisa de uma lei para regulamentar a defesa do consumidor. E já veio essa lei, que é o Código de Defesa do Consumidor. Uma coisa importante aqui é que as normas constitucionais de eficácia limitada, elas podem ser subdivididas em normas de princípio institutivo e normas de princípio programático. As normas de princípio institutivo, elas são normas que vão trazer apenas um direcionamento geral que vai orientar o legislador a organizar ou instituir um órgão, uma instituição, uma entidade.
Então a natureza dessas normas é basicamente organizativa e regulativa. Exemplo, o artigo 88 da Constituição, que fala o seguinte: a lei disporá sobre a criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública. Isso aqui é um exemplo de norma de eficácia limitada de princípio institutivo. E também existem as normas de princípio programático, que são as normas que vão direcionar a atuação do Estado, instituindo programas de ação governamental. Elas são normas limitadas a dispor sobre metas, princípios, diretrizes a serem cumpridas, buscando a realização dos anseios da sociedade. Então essas normas, elas não são necessariamente voltadas para o indivíduo, porque ela vai ter como destinatário os próprios órgãos estatais. Um exemplo é o artigo 3º da Constituição Federal, que fala dos objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Então, esse artigo 3º é um exemplo de norma de eficácia limitada de princípio programático, ok? O próximo subtema, o último subtema, é aquele que fala sobre a classificação das constituições. As constituições, elas podem ser classificadas de acordo com diversos critérios, sendo que os mais comuns de serem estudados são os relativos à origem, forma, elaboração, alterabilidade, conteúdo, extensão e finalidade, que são esses que a gente está citando aqui. Temos quanto à origem, a classificação ela pode ser classificada como promulgada, outorgada ou cesarista. A promulgada, ela é também conhecida de Constituição Democrática, Constituição Popular, e são constituições que foram estabelecidas por um órgão constituinte formado por representantes da sociedade que receberam a autorização da sociedade para poder realizar suas funções. Em outras palavras, é a criação do documento constitucional. A criação do documento constitucional aqui, ela é decorrente da manifestação de uma Assembleia Constituinte eleita diretamente pelo povo para, em nome desse povo, atuar. A Constituição outorgada, aqui diferente da promulgada, é uma Constituição imposta, que ela é elaborada por um ato unilateral de força. Então, são documentos com características autoritárias que foram impostas por um grupo ou por um governante sem a legitimidade popular. Muitos autores, inclusive, eles denominam a Constituição outorgada como carta constitucional e não como Constituição, tá? E por fim, a gente tem aqui quanto à origem, a gente tem a Constituição também dualista, que é aquela Constituição que foi convencionada ou pactuada, e também a Constituição cesarista ou bonapartista, que é a junção aí da vontade autoritária mais a retificação popular. Como assim? Nada mais é do que uma Constituição que foi submetida a uma votação popular para que seja ratificada. Então é como se fosse uma Constituição imposta, só que depois ela foi submetida a uma votação popular para ser ratificada. O Marcelo Novellino, ele fala que são constituições outorgadas, submetidas a plebiscito ou referendo, na tentativa de aparentar ser uma Constituição legítima. Quanto à forma, em vermelhinho aí, levando-se em conta então o resultado final da Constituição, ela pode ser classificada em uma Constituição escrita ou não escrita. A Constituição escrita ela é também chamada de instrumental e ela é formada por um diploma jurídico, ou seja, por um conjunto de regras jurídicas que foram organizadas em um único documento, regulamentando os elementos essenciais de um Estado. Como, por exemplo, a nossa Constituição Federal aqui. Ela foi aglomerada aí em um único documento. E a gente tem também as Constituições não escritas. As Constituições não escritas são aquelas baseadas nos usos e costumes de uma sociedade. Então, os textos constitucionais, ele não é um único diploma. Existem vários textos constitucionais, não existe um único diploma. E esses textos constitucionais, né, eles são formados por documentos esparsos. Lei, jurisprudência, então não existe um diploma jurídico único e codificado. Um exemplo é a Constituição da Inglaterra, não tem uma única Constituição codificada, né? A Constituição são várias leis, jurisprudências que estão esparsas pelo ordenamento jurídico. O critério aqui, para poder se definir que uma Constituição é escrita ou não, na verdade, o critério para se definir uma Constituição como não escrita, apesar de sua denominação ser não escrita, não é só apenas a existência de fontes constitucionais não escritas, mas a existência de uma pluralidade de fontes dessa natureza. Então, o fato de ser uma Constituição não escrita não significa que ela é formada por várias leis esparsas não escritas, por usos e costumes. Não.
Existe uma lei escrita, mas existe uma pluralidade de fontes. Então, é jurisprudência, é lei, é usos e costumes, ok? Então, o que vai definir não é o fato daquelas normas só existirem normas não escritas, e sim existirem uma pluralidade de normas que podem ser ou não escritas, né? Literalmente não escritas. Não escritas ou escritas. Quanto à alterabilidade. Ou então quanto à estabilidade, elas podem ser classificadas como rígida, flexível ou semirrígida. Constituição rígida é aquela que, para que ela seja modificada, é exigido um processo legislativo mais complexo do que o processo exigido para poder alterar uma lei que não é considerada constitucional. Então, a alteração ela é mais solene e mais difícil. A Constituição Federal de 88, por exemplo, ela prevê um processo muito mais rígido para elaborar uma emenda constitucional do que para poder elaborar uma lei ordinária, por exemplo. E só é possível falar sobre rigidez constitucional quando a gente está diante de uma Constituição escrita e corporificada em um único documento. A gente não pode falar em rigidez constitucional perante uma Constituição não escrita, como a gente viu antes, o conceito de uma Constituição não escrita. A gente tem a Constituição flexível. A Constituição flexível é que nas constituições flexíveis não existe uma hierarquia entre as normas constitucionais e as leis infraconstitucionais do ponto de vista de mudança da Constituição, porque a dificuldade em se alterar uma Constituição aqui numa Constituição flexível é a mesma para poder se modificar uma lei ordinária, ok? E também existem constituições que podem apresentar normas constitucionais rígidas e normas constitucionais flexíveis, classificadas então como semirrígidas. Isso significa que parte dos seus dispositivos constitucionais, eles são passíveis de alteração por um processo mais complexo, e o restante pode ser modificado mediante o mesmo procedimento que está previsto por uma legislação infraconstitucional. E só é possível falar em uma Constituição semirrígida também perante uma Constituição escrita, da mesma forma que uma Constituição rígida. Quanto ao modo de elaboração, ela pode ser histórica ou dogmática. Uma Constituição histórica é aquela que se aproxima de uma ideia de um direito costumeiro e cujas normas elas são elaboradas por meio de um processo histórico, considerando as tradições, os usos e os costumes e os aspectos culturais de uma sociedade. Uma Constituição histórica, naturalmente, ela não é uma Constituição escrita. E Constituição dogmática são aquelas constituições que foram elaboradas por um órgão legislativo durante um determinado período e também levando-se em consideração as ideologias políticas e os valores e princípios dominantes da época. As constituições dogmáticas, elas são sempre escritas, codificadas em um único documento. Quanto à extensão, a Constituição ela pode ser analítica ou sintética. Ela vai ser uma Constituição sintética quando ela se apresenta sucinta e se limitando a tratar de assuntos essenciais a uma Constituição e veiculando apenas normas referentes à organização estatal e aos direitos e garantias fundamentais. A Constituição americana é um exemplo de uma Constituição sintética. Já a Constituição analítica é aquela que é muito extensa e que trata de diversas matérias e assuntos considerados importantes à época de sua elaboração, além das normas que destinadas à organização e funcionamento do Estado e relacionado a direitos e garantias fundamentais. A Constituição brasileira é um exemplo de Constituição analítica, tá? Quanto ao modo de aplicar a norma ou correspondência com a realidade. Ela pode ser uma Constituição normativa, nominalista ou semântica. Constituição normativa é aquela cuja as normas constitucionais elas são efetivamente aplicadas, regulando o processo político e normatizando o exercício do poder. Ela é caracterizada por verdadeiramente ser uma Constituição que obriga a todos, fazendo com que exista uma espécie de interação entre Constituição e sociedade. Então, existe uma sintonia perfeita entre a Constituição e a sociedade quando a gente está diante de uma Constituição normativa. Na Constituição nominalista, a Constituição nominalista é aquela que, embora ela é juridicamente válida, a dinâmica do processo político ainda não se adapta à norma e aí ela carece de uma realidade existencial. Então ela deseja estar em sintonia com a realidade, mas ela não necessariamente aquela Constituição ela está em sintonia com aquela realidade. E a Constituição semântica seria aquela que não se preocupa em limitar o poder dos governantes, sendo considerada apenas um documento elaborado para
legitimar o autoritarismo. Então ela não está em perfeita sintonia com a sociedade, ela não almeja estar em sintonia com a sociedade, porque ela apenas ela não se preocupa em nenhum momento em limitar o poder do Estado, o poder do governante. Ela só foi um documento que foi elaborado para poder legitimar o autoritarismo daquele governo, tá? A Constituição ela só foi utilizada para isso, para legitimar o autoritarismo. Quanto à finalidade, a gente tem a Constituição garantia, balanço e dirigente. A Constituição garantia, ela é caracterizada por visar a permanência dos direitos e garantias fundamentais a uma sociedade, limitando-se a trazer elementos e mecanismos limitativos do poder estatal. Esse tipo de Constituição garantia, ela se orienta para o passado, então ela se preocupa em assegurar e manter aqueles direitos, aquelas liberdades, aquelas garantias que foram conquistados, adquiridos ao longo da história. Já a Constituição balanço, o objetivo dela é o presente, então ela vai analisar o estágio do atual desenvolvimento daquela sociedade e as características essenciais de uma determinada sociedade com o objetivo de se preparar para uma nova fase de evolução política. Evolução política, econômica ou social. E aí a gente pode afirmar que ela vai se orientar para uma situação presente na sociedade analisada, porque o objetivo é ela se preparar. Então, não é só garantir os direitos e garantias fundamentais. O foco não é esse. E a gente tem também a Constituição dirigente. A Constituição dirigente é aquela que, além de buscar a manutenção dos direitos e garantias fundamentais, conquistados ao longo da história, e além de avaliar o estágio atual de uma sociedade com vistas à sua evolução, ela também tem o objetivo de traçar um plano de ação governamental para orientar essa evolução. Então é uma Constituição que vai trazer no seu conteúdo, vai ter no seu conteúdo normas programáticas, dotadas de comandos e determinações, e vai estabelecer um rumo da situação atual do Estado para poder alcançar um objetivo desejado. Então, a Constituição dirigente ela vai se orientar mais, o foco dela é o futuro, se preocupando em determinar o rumo da evolução de uma sociedade. A gente tem também aqui, quanto à ideologia, pode existir, a Constituição ela se classifica em ortodoxa, que é aquela Constituição que ela adota apenas uma ideologia, pode ser uma Constituição eclética, também chamada de compromissória, ou heterodoxa, que vai ser aquela Constituição que vai conciliar ideologias opostas. Então, a nossa Constituição aqui, o objetivo é conciliar o socialismo com o capitalismo, né? Conciliar essas ideologias opostas. Então, a gente tem a ideologia ortodoxa, a Constituição ortodoxa, e a Constituição eclética, pode ser também chamada de compromissória ou também chamada de heterodoxa. Várias ideologias, plural. Aqui você observa que tudo isso que está em cinza, Constituição Federal, é a classificação da Constituição Federal de 88, tá? E por fim a gente tem a classificação quanto ao conteúdo. A Constituição, quanto ao conteúdo, as Constituições podem ser classificadas de acordo com o seu conteúdo. Então elas podem ser ou formais ou materiais. A Constituição formal é aquela que significa que todas as normas que integram o seu texto original, elas são constitucionais e que para que essa norma seja considerada constitucional, ela precisa ter passado por um processo de produção normativa, tornando-se um condicional de validade para que as demais normas jurídicas sejam válidas. Nesse caso, o que importa é o seu processo de formação e não o seu conteúdo. Então, Constituição formal é aquela que as normas constitucionais, elas foram elaboradas por um processo de produção normativa específico para ser uma norma constitucional. E uma Constituição considerada Constituição material é aquela que se considera como constitucional apenas as normas essenciais a uma Constituição. São aquelas normas que são fundamentais e referentes à estrutura e organização de um Estado ou normas referentes aos direitos e garantias fundamentais. Nesse caso, o que importa não é como que ela foi elaborada, se ela foi elaborada por um processo de produção normativa específico ou não. O que importa é o seu conteúdo e não a sua forma de produção aqui numa Constituição material. E é importante a gente registrar aqui que a classificação entre normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais, elas não são excludentes. Então, uma norma, ela pode ser ao mesmo tempo materialmente e formalmente constitucional. Então, os direitos lá do artigo 5º da nossa Constituição, ela é uma norma. Os incisos que estão lá no artigo 5º da Constituição, por exemplo, são normas
tanto formalmente constitucional, porque elas foram produzidas por um processo, por um processo normativo para ser considerado uma norma constitucional, e também elas têm um conteúdo constitucional, porque elas tratam de normas essenciais à regulação de um Estado, como, por exemplo, os direitos e garantias fundamentais. Os mapas mentais que foram utilizados nessa aula fazem parte desse livro aqui, que é um livro físico com mais de 400 mapas mentais dos temas mais recorrentes em prova. E se você quiser adquirir para acompanhar as nossas aulas com ele em mãos, é só clicar no link aqui abaixo que está na descrição e nos comentários. Na nossa próxima aula, a gente vai ver questões de temas relacionados a essa aula que a gente viu agora. E para você ter acesso a essas questões e já resolvê-las antes da nossa próxima aula, clica no link que eu deixei aqui embaixo na descrição e nos comentários e entra no nosso grupo do WhatsApp. É lá que você vai receber essas questões e ser avisado das nossas próximas aulas. Então se cadastra agora e a gente se vê por lá.